Bom, gente, hoje eu não venho trazer trabalho nenhum, venho contar para vocês uma história. Porque a melhor forma de vocês compreenderem pacto, por exemplo, é eu contando essas histórias para que vocês entendam como é que as coisas funcionam. Porque tem muita gente ainda que acredita naquela história do vou vender a minha alma para o diabo, vou ficar rico da noite para o dia, vou acertar na Mega Sena. Eu não conheço ninguém que tenha feito pacto que tenha conseguido assim da noite para o dia. Já conheço gente que ganhou, mas não que ganhou na Mega Sena, mas que ganhou até um bom dinheiro. Mas a história que eu vou contar 3 histórias, e dessas 3 histórias, uma delas tinha pacto. E todas as histórias, nenhuma delas é de pessoa derrotada, todas elas são de pessoas vencedoras, gente que se deu bem na vida, muito bem na vida, muito bem. Um deles não ia para a praia de carro, ele ia de helicóptero, para vocês terem uma ideia. Mas então eu vou contar primeiro deste que não tinha pacto, que foi através desta pessoa que eu conheci esta outra que tinha pacto. E todas as histórias que eu vou contar são conhecidíssimas, são de pessoas famosíssimas no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Uma delas é conhecida internacionalmente, inclusive. Era, né? Agora não é mais, né? Já passou a época. Mas um deles, esse primeiro, para quem eu fui apresentado por uma prima, que trabalhava com ele, era um cara que até os 22 anos, ele vendia melancia de carroça. Dava de carroça por aí vendendo melancia. Terminou o primeiro grau, fez o segundo grau. A história dele, que eu estou contando, todo mundo que trabalhou com ele conhece a história dele. Ele fazia questão de contar isso. Ele sempre fez questão de contar. Então é uma história muito conhecida. E ele começou o segundo grau e entrou numa empresa no ramo de seguros. Ele trabalhou um tempo, quando tinha lá mais ou menos uns 38, 40 anos, ele saiu dessa empresa e montou um escritório para venda de seguro. Já tinha lá uma carteira de clientes e montou um negócio para ele. Ele tinha uma vida, qualquer trabalhador brasileiro hoje, um carrinho velho na garagem, uma casinha na praia, pequenininha. Mas ele era uma pessoa, eu não sei se ele está vivo ainda, ele já era bem velho quando eu conheci, talvez não esteja mais entre nós aí. Mas ele sempre foi uma pessoa, pelo que ele sempre contou, que batalhou muito. A gente vê pelo início da vida dele, vendendo melancia. E ele começou esse negócio de seguro, para que vocês tenham uma ideia, para 2 multinacionais brasileiras, posso até dizer quais são, o senhor vai saber quem é. Uma a Petrobras e a outra o Banco do Brasil. Todos os funcionários dessa empresa tinham seguro feito pelo escritório dele. Ele conseguiu isso. E foi aí que ele ficou milionário. Milionário a ponto de ter casa, uma casa de uma quadra inteira, do litoral do Rio Grande do Sul, onde eu o conheci. Casa em Miami, onde ele também tirava férias, mas ele gostava mais de ficar no litoral do Rio Grande do Sul. E ele fazia festas homéricas. E numa destas festas, eu conheci a pessoa que tinha pacto, que fez pacto e que era do meio dele. Eu não era desse meio, eu fui convidado, porque eu tinha uma prima que trabalhava lá, que era uma prima que era um terror, se vocês querem saber. Ela era mais velha que eu, e ela se deu muito bem na empresa, ela administrou a empresa dele durante alguns anos em São Paulo. Ela cuidava do escritório, de um dos escritórios dele em São Paulo. E ela tinha uma amizade com ele, eu acho que até algo mais. Não posso confirmar isso, mas a primeira teoria. E eles me apresentaram a outra pessoa lá nesse dia, em que eu fui nessa festa, e nós ficamos lá, a festa terminou, a gente ficou conversando. E eu já conhecia a história dessa pessoa. Eu não conhecia a pessoa, mas conhecia a história. A história também é muito famosa no Rio Grande do Sul. E essa pessoa, tinha pacto porque ela disse que tinha. Ela disse que fez. E aí eu quero mostrar para vocês como é que isso
funciona na vida da pessoa. Esse cara, ele era motorista de táxi em Porto Alegre, mas ele não era o dono do táxi, ele era empregado. Ele pegou uma corrida para levar ele pegou uma corrida no centro de Porto Alegre para levar um cidadão até o aeroporto. E largou o cidadão lá para viajar. Voltou para o centro e entrou naquelas filas para esperar outra corrida. Ficou acho que uns 40 minutos lá. Quando entrou outra pessoa para fazer a corrida, uma senhora disse para ele: olha, tem uma pasta aqui, tem uma pasta aqui no banco de trás. Ele pegou a pasta e disse: olha, do cara que eu levei no aeroporto. Agora o cara já embarcou, já viajou. Ela guardou a pasta, imaginou, disse: peguei o cara no hotel, o cara vai vir aqui, vai voltar, vai chegar em São Paulo, sei lá onde que ele foi, vai ver que perdeu a pasta, se for importante ele vai vir buscar. Vou ficar com ela aqui, vai me encontrar aqui no ponto de táxi. Acontece que o cara nunca voltou. Quase um ano depois, ele ainda trabalhando de táxi de empregado, hein? A esposa foi fazer uma limpeza na casa e achou aquela pasta e disse: olha, vou jogar isso aqui fora, não tem lógica, porque isso aqui o cara não vai voltar mais. Aí ela perguntou o que era, ele disse: eu não sei lá, é uns papel aí, nem olhei direito. E ela resolveu olhar o que era. E eram receitas de perfume. Talvez agora vocês sabem de quem eu estou falando. A empresa ficou conhecida no mundo inteiro. A empresa patrocinou, tinha merchandising em novelas da Globo, em horário nobre. E ela pegou essas receitas, estava com uma certa dificuldade, olha, quem sabe vamos experimentar, fazer tá aqui uma coisa que de repente dá certo, né? Vender perfume. As mulheres, tudo, conheço um monte de mulher, elas já vendiam, acho que algum outro produto. E compraram os produtos e começaram a fabricar perfume. Vendendo em casa. Certo, me oferecia ficar no carro. Bom, aonde esse cara tinha uma casa, esse outro do seguro tinha uma casa de 1 quadra, esse cara tinha uma casa de meia quadra. Ele ficou multimilionário, vendendo perfume. O que eu quero que vocês entendam é que a sorte bateu, a oportunidade veio, e ele se agarrou nessa oportunidade. Ele fez acontecer. Agora eu vou contar. E o primeiro não tinha pacto. O primeiro lutou sozinho e conseguiu. É raro. Capacidade. Muita capacidade. Ele tinha muita capacidade. Era um chato, de passagem. Este segundo tinha um pacto. E a oportunidade bateu na porta dele. E ele se agarrou com as duas mãos, trabalhou e conseguiu fazer a vida. Agora eu vou contar de um outro caso. De uma banda de Porto Alegre. Que a sorte também bateu na porta. Mas eles não agarraram. Em 1978, tinha uma novela na Globo chamada Te Contei. Isso foi em 78. E esse conjunto de Porto Alegre, que todo mundo, o pessoal do Rio Grande do Sul, pelo que eu falei, já sabe quem é, conseguiu estourar uma música. Foi tema da novela. E estourou no Brasil todo. O baterista deles é que me contou a história. No tempo que, quando chegava a época de carnaval, eles montavam uma banda muito grande, eles juntavam outros músicos, e eu tive contato com eles nessa época. Andava à noite, nessa época em Porto Alegre, isso já nos anos 90. Foi quando eu soube da história. Eles estouraram outro sucesso depois, mas estourou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não passou disso, mas isso já foi já nos anos 90, mais ou menos, final dos anos 80, início dos anos 90, eles estouraram outro sucesso. Mas o sucesso de 78 nunca mais foi repetido. Mas o que aconteceu foi que eles explodiram e aí começou a chegar convite para sair do estado. Eles tiveram um convite para o programa de Chacrinha. E tiveram um convite do Globo para o Globo de Ouro, porque a música estava entre as 10 mais tocadas do Brasil. E eu fiz amizade com eles. O conjunto existe até hoje. Não, os filhos hoje tocam.
E eles disseram, e ele me disse, o baterista, o Leneco, disse, olha, a gente não foi, Adriano, porque se ganhava tanto dinheiro aqui, e a gente achou que aquilo não ia terminar nunca. Nós ia continuar sempre ganhando dinheiro. E perdemos a oportunidade de ir para fora, de expandir, de mostrar a nossa cara. E quem não é visto, não é lembrado. O sucesso da a novela terminou e o sucesso da música também. Mas se eles tivessem ido para um Globo de Ouro, eles seriam vistos de outra forma. Se eles tivessem ido a um programa de Chacrinha, eles seriam vistos de outra forma. Outros compositores iriam ver a banda e com certeza lhe passariam música. O sucesso poderia ter acontecido de forma maior. Nenhuma dessas três histórias que eu contei são de pessoas derrotadas, não. Todas elas se deram muito bem. Mas este último teve a oportunidade e se acomodou. Ó, isso tá, assim como tá bom. Por que eu estou contando essas histórias? Porque tem muita gente que acha que as coisas caem do céu. Eu tenho um amigo, o pai Edson, que disse para mim um dia, bruxo que cai do céu é raio. Coisa mais certa que existe, pai Edson, que cai do céu é raio. Não cai mais nada. Tem que lutar pelas coisas. Às vezes o pessoal me comenta, diz, bruxo, tem um cara aqui tentando fazer contato com o senhor, deixou um recado aqui, que ele não consegue fazer contato com o senhor. Eu digo, pode ter certeza que se ele quer fazer contato comigo e não consegue, ele está procurando um pacto, é ou não é? Diz ele, não, tem alguns outros que querem o tipo de trabalho, não, mas 80%, 90% é gente que está procurando pacto, não é? É. Eu digo, sim, se eles não conseguem encontrar o meu e-mail que está embaixo do vídeo, o meu contato que está no início do vídeo, de quase todos os vídeos, e está embaixo, eles não vão conseguir enxergar as oportunidades com pacto ou sem pacto, porque o pacto só te traz as oportunidades. O pacto não faz chover dinheiro na casa de ninguém. O pacto te dá oportunidade. Mas se tu não enxergar a oportunidade na tua frente e te agarrar, como fez o cara do táxi, como fez o vendedor de seguro, e eu poderia citar como fez o dono de uma borracharia em Porto Alegre, que também teve uma oportunidade de ouro e soube usar. Não adianta você fazer pacto, não adianta fazer pacto, não adianta fazer aliança, não adianta fazer nada. Se você não prestar atenção no que a vida te mostra, no que ela tem pela frente, não vai adiantar nada. Você tem que correr atrás, tem que fazer. O pacto vai te dar oportunidade, vai te botar na vitrine. Às vezes, eu escutei esses dias de uma pessoa, bruxo, eu fiz um pacto assim, com tal pessoa, não deu certo. Eu digo, calma, vamos ver. Joga, eu digo, não, realmente, não tem por que não dar certo, está tudo certo, não vejo motivo por que não está dando certo. Dizer, não, as coisas melhoraram, mas o cliente vem, faz um serviço, e aí eu pego um outro serviço, e aquele cliente que eu fiz o serviço não volta, eu precisava fazer uma carteira de clientes e não estou conseguindo. Eu tive que dizer para ele, tu não está conseguindo fazer carteira de cliente, porque o teu atendimento deve ser ruim, ou tu escolheu o ramo errado. Porque o difícil de qualquer empresa, é fazer o cliente entrar na porta. Se ele entrou na porta, ele não pode sair. Se você atendê-lo bem, prestar um bom serviço, ele vai ficar. Ele vai ficar. Se ele está entrando, está pegando o primeiro serviço e não consegue pegar o segundo, o problema não está em pacto, não está em coisa nenhuma. O problema está no teu trabalho. É o teu trabalho que está errado. Não é culpa do magista que fez o trabalho. Eu não sei nem quem foi. Eu disse, não sei nem quem foi, mas o problema está aí. Tu tem que rever a forma de tu trabalhar. Ou então procure um outro ramo. Porque tu estás no ramo errado. Uma das coisas importantes é saber se você está no ramo certo. Para não ficar acontecendo isso. A vida melhora, claro, começa a aparecer um cliente atrás do outro, mas o cliente não volta. O cliente não volta, tu faz um serviço e o cara nunca mais, o cara não te indica. Aí tu fica à mercê de só porque está na vitrine entrando um, entrando o outro, mas daqui a pouco a empresa vai quebrar. E a culpa disso é
não ver oportunidades, porque às vezes está no ramo, as coisas não estão, a empresa não está indo bem e você não consegue enxergar os problemas. Talvez você não esteja nem ligado mais na empresa, porque começou a entrar um dinheirinho e já está virando a cabeça para outros lados. Já vi isso acontecer também. Ela tinha uma mulher, a empresa começou a andar, daqui a pouco ele tem 3. Você tem que ver se o problema está na empresa, na forma com que a empresa está mostrando o trabalho, na forma que a empresa está fazendo o trabalho, ou na forma que você está enxergando, ou o que você está fazendo com as oportunidades que estão sendo dadas. Tem muita gente, eu conheço muita gente que começou com muita dificuldade. Olha, dificuldade inclusive para comer, pagar aluguel. E em 10, 12 meses estava bem. Não estava rica, mas estava bem. Por quê? Porque tinha o conhecimento, só não tinha oportunidade. Onde teve oportunidade, a coisa andou. Tá, gente, não quero me alongar. Eu vou trazer para vocês, eu acho que o próximo trabalho já eu vou trazer para vocês o primeiro pacto que eu saiba que tenha sido feito no mundo, que ele está na Bíblia. Tá? Vou trazer esse trabalho para vocês aí. Um abraço, já me alonguei demais.